meu nome é Vanessa Lisboa, essa é a nossa primeira aula do projeto Santa Fé Ensina. E hoje aprenderemos a confeccionar a base dos enfeites de porta para a maternidade. São esses triângulos e as duas possibilidades de personalização com o nome do bebê. Vamos lá? Para a base triangular, nós iremos utilizar 2 tiras de papelão Paraná, 1 metro por 5 centímetros. E aqui nesse caso eu estou utilizando 2 tiras porque o meu papelão Paraná tem uma gramatura muito fina. Se o seu papelão tiver uma gramatura mais firme, você pode utilizar apenas 1 tira. Para fazer a união dessas 2 tiras, eu utilizei uma fita dupla face com a largura de 5 centímetros e colei sobre uma das faces de uma das tiras de papelão Paraná. Eu estiquei ela sobre a mesa e fui acomodando a tira de papelão sobre a tira de fita dupla face para que ficasse bem alinhado. A largura do papelão e a largura da fita são as mesmas, 5 centímetros. Então a gente precisa cuidar nessa etapa para que toda a largura da fita seja colada com a fita dupla face. Uma dica aqui é ir margeando por um dos lados. Então você vai seguindo a linha da tira de papelão e vai guiando a fita para que fique bem alinhadinho. E aqui eu alisei do centro para as extremidades para que a fita fique bem certinha. Com o auxílio de um estilete, eu recortei o excesso de fita dupla face exatamente aonde termina a tira de papelão. Fiz isso nas 2 pontas. Depois dessa etapa, eu retirei a proteção da fita dupla face apenas de um pedaço e posicionei sobre a fita dupla face a outra tira de papelão Paraná. Fui alinhando delicadamente para que ficasse bem certinho, uma linha bem juntinha à outra. E conforme o papelão vai aderindo à fita dupla face, a gente vai retirando mais um pedacinho da proteção e vai fazendo isso aos poucos até que toda a tira esteja colada uma sobre a outra. Se o seu papelão tiver uma gramatura mais grossa, não há necessidade de fazer esse sanduíche. Uniremos uma tira de papel cartão junto a um pedaço de papel cartão com fita crepe. Isso se faz necessário porque o comprimento da folha de papel cartão é menor do que o comprimento da folha de papelão Paraná. Então, assim a gente consegue cobrir toda a extensão da folha de papelão com a folha de papel cartão. Repetiremos o passo onde colamos a fita dupla face à tira de papelão Paraná, exatamente como fizemos anteriormente. Esticaremos a fita sobre a mesa e iremos alinhando o sanduíche de papelão, fita dupla face e papelão sobre uma outra fita dupla face, cuidando para que fique bem alinhadinho e não comprometa o nosso acabamento.
Com o auxílio de um estilete, retire o excesso de fita dupla face de ambas as pontas. Alise a tira do centro para as laterais para retirar as possíveis rugas que a fita dupla face possa ter deixado no papelão Paraná. Agora nós retiraremos essa proteção da fita dupla face e colaremos sobre o papel cartão. E aí teremos papel cartão, a parte branca do papel cartão vai ficar para baixo. Colaremos a tira com a fita dupla face na parte craft do papel cartão. E aqui também é preciso que façamos com bastante atenção para que a tira fique bem alinhadinha e não comprometa o resultado do acabamento do nosso triângulo. Vamos retirando aos poucos a proteção da fita e colando até que toda a tira de papelão Paraná esteja revestida com o papel cartão. Notem que sobrou um pedaço de papel cartão ao final da tira. Cortem esse excesso e reservem. E refilem o excesso para que forme uma única tira de papel cartão, fita dupla face, papelão Paraná, fita dupla face e papelão Paraná. Recortaremos também uma segunda tira de papel cartão com 60 de comprimento, mais aquele restinho que refilamos e que reservamos da tira inicial. Essa tira servirá como acabamento para a parte interna do triângulo. Na tira de papelão Paraná, revestida com papel cartão, faça uma marcação de 25 centímetros. Alinhe uma régua e marque 25 centímetros na parte do papel cartão. Novamente, faça outra marcação com 25 centímetros. E mais uma vez, 25 centímetros. Nós teremos 3 marcações a lápis de 25 centímetros por 5 de largura. Notem, uma marcação, 25 centímetros, 2 marcações, 25 centímetros, 3 marcações, 25 centímetros. Agora nós iremos retirar a parte que sobrou em relação à última marcação de 25 centímetros. Prontinho. Nas 2 marcações que ficaram na tira, nós colocaremos uma régua, apoiaremos bem firme e passaremos o estilete algumas vezes, apenas para marcar. Dessa maneira, nós conseguiremos dobrar a tira mais fácil. Esse rasgo deve ser feito na parte branca, na parte onde está o papel cartão. Nós faremos novamente esse mesmo rasgo. Tome cuidado para não forçar muito o estilete e não acabar retirando esse pedaço. Vai fazendo os cortes e vai testando para ver se já dobra. Conseguiu fazer a dobra? Para. Faça isso nas 2 marcações que temos a lápis. E com isso teremos 3 partes iguais
formando o nosso triângulo. Agora vem a parte mais gostosa. Nós iremos encapar para que ele fique dessa maneira. Vamos lá? Posicione a tira estruturada que forma o nosso triângulo sobre uma tira de feltro. Não se preocupe com as medidas, todas elas estarão disponíveis no material complementar. Passe uma camada generosa de cola de silicone sobre a parte branca da tira, inclusive entre as duas partes da dobra que fizemos com o estilete, e acomode o feltro centralizado à tira. Para dar acabamento a essa tira, utilizaremos uma ferramenta chamada fio de cabelo, posicionaremos sobre a ponta da tira e cortaremos o excesso de feltro nas quinas. Passaremos cola de silicone e colocaremos um prendedor de patchwork para auxiliar na colagem. Faremos isso nas duas laterais. Passando cola de silicone nas pontas e prendendo as duas quinas de cada lado com o prendedor de patchwork. A base do nosso triângulo está pronta. Para o acabamento interno, uniremos duas tiras de papel cartão com fita crepe, como já fizemos anteriormente, na medida de 75 centímetros de comprimento, e encaparemos da mesma forma que encapamos a estrutura de triângulo inicial, dando acabamento em apenas uma das pontas. Reserve essa parte. Agora, nós faremos a marcação para colocar o cordão encerado onde ficará pendurado a plaquinha com o nome do bebê. Na base central do triângulo, marcaremos o meio, 2,5 centímetros, deixando um espaço entre as dobras de 5 centímetros, e faremos um furo com o auxílio de um agulhão. Insira um único fio de cordão encerado na medida de 75 centímetros pela parte interna da base e prenda com cola quente e um pedacinho de feltro em cada furo para que esse cordão fique firme. Deixaremos um espaço de 1 milímetro entre a ponta da tira de acabamento interno entre a parte externa e colaremos a borda com cola quente. A cola quente é muito eficiente quando colamos feltro com feltro. A outra ponta irá sobrar um pedacinho de papelão e de feltro. Nós iremos retirar esse excesso, o que será aproximadamente 1 centímetro, e continuaremos a colagem das duas tiras com cola quente. Então, uniremos as duas partes abertas formando o nosso triângulo com um ponto invisível. E o ponto invisível é muito simples de ser feito. Basta colocar na agulha uma linha forte, pode ser a linha de poliamida ou a linha de pipa. Dê um nozinho na ponta e pegue um pouquinho de feltro de um lado e outro pouquinho do outro lado. A cada 3, 4 pontos que você fizer, puxe a linha. Dê mais 3, 4 pontos e vá puxando até que toda essa abertura esteja costurada com um ponto invisível. Arremate o ponto, prontinho. No material complementar, você encontrará o molde do fundo do enfeite de porta partido ao meio.
você deverá riscá-lo de maneira espelhada no papel cartão. Cole com cola de silicone um pedaço de feltro sobre a parte branca do papelão e refile as laterais, deixando apenas 1 centímetro de margem. Nas pontas arredondadas do triângulo, faça pequenos picotes para que consigamos deixar essas bordas bem arredondadas. Passe cola de silicone no papelão e vá puxando o feltro para encapar. Nas pontas, coloque o prendedor de patchwork. Faça isso nas 3 laterais. Para dar acabamento, recorte um triângulo menor, que também está no material complementar. Com o auxílio de um pincel, espalhe cola branca sobre a parte craft do triângulo que acabamos de encapar e cole esse triângulo em papel cartão. Optei por essa forma de acabamento para que o custo final da nossa peça seja menor e favoreça no preço de venda, tornando o nosso produto mais atrativo e mais competitivo no mercado artesanal. Colei de maneira centralizada uma fita decorativa de cetim com largura de 1 centímetro com um pouquinho de cola quente e finalizei com a etiqueta da minha marca. Depois colei esse triângulo com cola quente sobre a base de triângulo que fizemos. E com isso, nós finalizamos a confecção da base do nosso enfeite de porta e agora nós faremos a personalização com o nome do bebê. A primeira opção que eu trouxe de personalização seria com o bordado eletrônico, através de uma bordadeira. A minha ideia aqui é mostrar para vocês que o feltro é um material muito versátil e que nos possibilita muitas coisas, inclusive fazer o nome bordado eletronicamente. Essa possibilidade, além de fazer com que a gente ganhe muito tempo na produção e agilize o nosso trabalho, é muito bonita. As letras ficam bem contornadas. A fonte que utilizei aqui para fazer o nome bordado é a mesma fonte que nós utilizaremos para fazer a aplicação em feltro e que você vai encontrar no material complementar. Mas, como nem todas nós temos a máquina para bordar, irei mostrar uma segunda possibilidade, onde nós faremos o recorte das letras de uma forma cursiva e faremos uma sombra com um bordado em ponto haste. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês essa outra opção. Baixe a fonte disponível no material complementar, escreva o nome utilizando a fonte, faça a impressão e então recorte. E pegue o feltro tratado com a receitinha que eu vou deixar aqui em cima nos cards para você. Essa maneira de deixar o feltro bem durinho vai facilitar o recorte das suas letras, fazendo com que elas fiquem bem arredondadas e que o seu recorte fique perfeito. Além disso, para que o papel não deslize sobre o feltro, eu coloco no verso do papel um pedacinho de fita dupla face e colo sobre o feltro e então faço o risco. Depois de ter riscado o nome com a caneta apagável no feltro, comece recortando a parte interna das letras.
Note como o recorte fica bem arredondado utilizando essa receitinha. Depois de ter vazado as letras, recorte a parte externa do contorno de cada uma. Recorte finalizado, olha só que lindeza! Para tirar a marcação da caneta apagável, basta passar ferro. O tamanho da plaquinha vai depender muito do tamanho do nome do bebê. No caso do nome Elis, eu utilizei um pedaço de feltro branco, marquei o centro, tanto do pedaço de feltro quanto do nome, fiz uma linha e colei com cola de silicone o nome sobre essa linha, para que o nome não ficasse torto. Para dar um charme e um detalhe de sombreamento a esse nome, nós vamos fazer um bordado em ponto haste. Mas antes de fazer o contorno com esse pontinho no nome, eu quero mostrar para vocês em uma linha reta. Utilizaremos 6 fios de meada na agulha. Daremos um nozinho na ponta e passaremos a agulha do verso para a frente do feltro. Voltaremos a agulha para o verso para prender bem esse pontinho e não correr o risco do nozinho se desfazer. Então a gente vai passar a agulha novamente para o verso do trabalho, bem juntinho de onde saiu a linha. Dessa maneira, o nosso ponto, nosso nozinho está bem preso ao feltro. Nós voltaremos a agulha à frente desse nozinho, desse pontinho que demos, e para o primeiro ponto, nós pegaremos mais ou menos o tamanho de 2 pontos. Posicione a agulha para dentro do risco e a linha para fora. No primeiro ponto, nós daremos o distanciamento de 2 pontinhos. Como se aqui, ó, até onde eu aponto com a agulha fosse um ponto e mais abaixo outro ponto. Vou enfiar minha agulha nesse distanciamento de 2 pontos e vou sair com ela ao meio. Esse passo, ele é necessário apenas para o primeiro ponto. Agora vamos seguir com o bordado. Puxa a linha para fora do traçado e a agulha para dentro. Enfie a agulha pegando um pouquinho de feltro e saia com ela exatamente no mesmo buraquinho do ponto anterior. Volta a linha para a parte de cima, enfie a agulha pegando um pouquinho de feltro e saindo com ela exatamente no mesmo buraco do ponto anterior. E esse movimento de agulha nós faremos até o final do contorno. É bem gostoso de fazer esse ponto e ele traz um resultado bem legal para o trabalho. E agora uma curiosidade: o verso do ponto haste é o ponto atrás e vice-versa. O verso do ponto atrás é o ponto haste. Bacana, né? Agora nós faremos o pontinho haste no contorno do nome Elis. Usaremos 6 fios de linha de meada na agulha e daremos um nozinho na pontinha, passando a agulha do verso para frente do trabalho. Volta a agulha para o avesso e novamente suba com a agulha para iniciarmos o primeiro ponto do ponto haste. Nós iremos medir aproximadamente o tamanho de
2 pontos e sairemos com a agulha no meio. A agulha deve estar sempre voltada para dentro das letras, enquanto que a linha ficará para fora, formando o contorno. E segue contornando todo o nome. Para arrematar o ponto, você sai com a agulha no verso do trabalho e vai passando ela por dentro dos pontos que ficarão atrás. Após o bordado em ponto haste, nós posicionaremos uma régua de patchwork sobre o pedaço de feltro em que aplicamos o nome e deixaremos uma margem de 1 centímetro na parte superior, de 1 centímetro na parte inferior e de 4 centímetros nas laterais. Após ter refilado as laterais e as extremidades da nossa plaquinha, nós faremos a marcação de onde será inserido o cordão para que a plaquinha fique pendurada ao triângulo. Na parte superior, nós faremos uma marcação de 2,5 centímetros de um lado, 2,5 centímetros de outro e 1 centímetro na parte superior. Então, na parte de cima ficará 1 centímetro, na lateral 2,5, na outra lateral 2,5 e nós faremos a marcação com a caneta apagável. E então, faremos um furo com o auxílio de um agulhão e posicionaremos esse recorte de feltro sobre um outro retalhinho de feltro. E para que essa plaquinha não fique molenga, eu costumo utilizar uma fita dupla face. E pelo fato da plaquinha ser mais larga do que 5 centímetros, que é a largura maior da fita dupla face, eu coloco aqui 2 tiras de fita dupla face, colo sobre o retalho de feltro e passo uma costura à máquina no ponto caseado. Você pode fazer o ponto palito à mão, você pode fazer um ponto pesponto. E caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui em cima nos cards como fazer o ponto caseado, o ponto pesponto, o ponto atrás. E assim você vai conseguir fazer também esses pontos à mão, caso você não tenha uma máquina de costura. Depois de ter feito ponto, eu cortei, dando acabamento ao feltro que está na parte de baixo com uma tesoura de zigue-zague, que é aquela tesourinha que vai formando triângulos. Você também pode utilizar uma tesoura escalope, que é aquela tesoura que forma as ondinhas. Optei pela zigue-zague por conta da geometria do nosso enfeite serem triângulos. Achei que ficou bem harmonioso. E agora nós iremos aplicar um ilhós a essa marcação que fizemos. Caso você não tenha as ferramentas necessárias para a aplicação do ilhós, que seria um balancim e as matrizes de ilhós, você pode só fazer o furinho e passar o cordão encerado por dentro desse furinho, dessa marcação, e dar um nozinho. Ficará uma graça. Utilizei o ilhós com tamanho de 10 milímetros. E para que nós possamos aplicar esse ilhós à plaquinha, é necessário ter as matrizes para ilhós de tamanho 10 milímetros. A parte que tem rosca ficará na parte de cima do balancim e a parte
a achatada nós iremos encaixar na parte de baixo. Nós posicionaremos o ilhós naquela marcação que fizemos, só que é necessário que ele entre dentro desse buraquinho. Então, para isso, eu forço essa abertura com um agulhão e já consigo fazer com que ele entre dentro do feltro. Para que a força aplicada no balancim não descasque a pintura do ilhós, eu coloco na parte de baixo um pedacinho de feltro e encaixo o ilhós, a parte da frente voltada para baixo, sobre esse feltro e forço para que a aplicação do ilhós seja feita. Na base da hélice, eu inseri o cordão encerado dentro do ilhós, deixei um espaçamento de 4 centímetros nas duas laterais, colei com pinguinho de cola quente e recortei o excesso de cordão, fiz um lacinho e colei nas pontas para dar um acabamento. No caso do Miguel, eu deixei 6 centímetros de cordão e a plaquinha é mais comprida e mais estreita do que a plaquinha da hélice. E no caso do Gael, eu também deixei 4 centímetros de distância do cordão, só que aqui eu não apliquei o ilhós, eu fiz o nozinho para que vocês pudessem ver como também fica bem legal o nozinho ao invés do ilhós. E aqui nós temos 3 plaquinhas diferentes, utilizando a mesma fonte, porém variando no tamanho. Finalizamos a aula 1 e na próxima aula nós iremos aprender os ursinhos para completar o enfeite de porta. Super fácil essa base, né? Na próxima aula nós faremos os ursinhos para completar o nosso enfeite de porta. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo seu comentário ou, se você preferir, me envie uma mensagem via direct através do meu Instagram. Eu vou deixar meu endereço aqui. Um beijo muito carinhoso e aquele abraço esmagador de costelas. Tchau, tchau!